Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto chamado traição, né? Traição, uma das coisas que mais acontece no nosso meio, não é? Quando a gente não trai de uma forma, a gente é traído de outra, não é isso? Então todos nós já passamos por essa coisa chamada traição, de alguém nos trair ou de a gente trair uma pessoa. Quando a gente fala sobre traição, muitas vezes a gente pensa que a traição ela é só casual, né? Só entre relacionamentos, só entre casais. Mas a gente se engana, a traição ela tá dentro da amizade, muitas vezes, não é? Muitas vezes ela tá dentro do relacionamento, na maioria das vezes, né? Ou seja, a traição ela tá entre irmãos, irmãos de sangue, muitas vezes por briga, muitas vezes por bens materiais, brigas, né? Quando os pais morrem, se junta ali, um se alia ao outro e passa a perna no outro. Enfim, traição é a palavra de hoje, né? A gente vive essa realidade e não tem coisa pior na nossa vida do que a gente ser traído. Por quê? Porque a traição, ela vem sempre de pessoas que a gente confia, de pessoas que a gente dá. A palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no outro homem. Por quê? Porque o homem é falho, eu sou falha, você é falho, todos nós somos falhos. A gente não deve confiar nas pessoas, mas infelizmente a gente confia, né? Infelizmente a gente confia no companheiro que a gente mora com ele, né? Que dorme e acorda conosco, né? A gente confia nos filhos, a gente confia num pai, numa mãe, né? Eu já conheci história de uma mãe, né, que passou a perna na aposentadoria de uma filha que tinha um problema sério na cabeça, que fez uma cirurgia muito minuciosa na cabeça. E ela passou a perna, né? Ela tinha um dinheiro a receber dessa aposentadoria antes dela se aposentar, né? E essa mãe pegou esse dinheiro grande que ela pegou e foi embora. Deixou ela sozinha. Hoje, graças a Deus, ela consegue viver sozinha, ela trabalha, mas ela tem esse problema na cabeça, não é? E para você ver o que é a traição. Essa mãe foi embora e deixou ela. Então a gente vê cada coisa horrível. Pessoas que não têm um pingo de consideração por aquela com quem mora, aquele com quem mora, né? Hoje em dia tá assim. Antes eram os homens, hoje são os dois, né? E não tem um pingo de consideração. A traição, ela é algo que a gente escolhe fazer com consciência. Não venha dizer que você traiu a mulher ou traiu o esposo por tentação, que isso não existe, né? A tentação, ela existe, mas é algo completamente diferente da traição. Eu decido trair. Quando eu vou me encontrar com um fulano ou com a fulana para trair o outro, eu sei que o outro está me esperando, eu sei que o outro está lá com a minha roupinha lavada, eu sei que o outro está com a minha janta lá quentinha me esperando, né? Eu sei que o outro está com os meus filhos lá, cuidando, zelando da minha casa, das minhas coisas. Eu tenho toda essa consciência, mas eu não tenho o caráter de dizer: eu não vou fazer isso com a minha esposa, eu não vou fazer isso com meu marido, né? Porque um homem que é homem, ele chega e diz a verdade. Ele chega e diz: eu não tenho mais tesão por você, eu não gosto mais de você, então cada um vai para o seu lado, não é? Esse seria o certo. A mulher é a mesma coisa. Não quero você, não sinto nada por você e tchau. Vou viver a minha vida e ponto. Mas não, o prazer é trair. E Jesus ainda nos pede que a gente perdoe a traição. Mas a gente não é obrigada a conviver com a pessoa quando a gente é traído, né? A traição de amizade.
Quantas amizades desfeitas por traição. Você confessa algo àquelas pessoas, né? Você confessa ali um segredo. É uma pessoa de confiança. A pessoa vai lá, quebra a tua confiança. Conta, joga no ventilador toda a tua história, toda a tua vida, né? E aí? Aí você fica arrasado. Você fica decepcionado, você não consegue confiar mais em ninguém, né? E não é para menos, você não confia. Então é uma coisa que trava a tua vida, é uma coisa que faz parar a tua vida, porque tu não tem mais condições psicológicas de entrar em um outro relacionamento quando a traição é muito forte. Quando a traição de uma amizade tu não confia mais em ninguém, tu fica aquela pessoa ali, né, acuada. E a gente precisa saber lidar com isso. Jesus pede que a gente perdoe a pessoa que fez isso, né? Mas que a gente não tenha contato. Você não precisa ter contato com a pessoa que te traiu, com a pessoa que puxou teu tapete, né? Você só precisa tirar do seu coração aquela mágoa que fica, aquele lixo que ele jogou com a traição que ele fez. Você só precisa limpar. Isso aí a gente limpa com oração, com jejum, com oração, rezando pela pessoa. Aí ali limpa o coração daquela situação e aí você segue em paz, entendeu? Mais distância desse tipo de gente, né? Isso não é pecado, você se distanciar de quem te traiu. Quem te trai já está dizendo tudo, já está dizendo o que é que sente por você, tudo menos amor, né? A gente vê aí, hoje a gente vê muito aí nas redes sociais esse caso do Caneta Azul, né? Que abandonou a mulher, do nada. Aí uns dizem que é porque ela colocou família dentro de casa, né? Foi trazendo família dentro de casa e ele estava tendo que bancar tudo. Não justifica o que ele fez, né? Isso se senta e se conversa, né? Isso se senta e se conversa. Ela deu uma entrevista que eu fiquei passada, né? Ela diz que na manhã que ele foi embora, tudo normal. Dormiram, namoraram, né? Tomaram café junto. E quando foi na metade da manhã, ela precisou sair para ir ao mercado. Ele pegou as coisas dele e foi embora, né? Olha a traição deste homem. Olha a cabeça dessa mulher como não tá, né? Isso é um caso de traição. Não é só você pegar uma nega ali e deitar com ela que traiu, não. Isso é uma traição muito grande, uma puxada de tapete muito grande, uma falta de consideração. A gente não sabe nem o que pensar de um homem desse. Aí você olha para a pessoa, a humildade em pessoa, né? Porque aquilo ali a gente já sabia há muito tempo, né? Que é um personagem, né? Ele é um homem que ele fala direito. Eu vi num podcast que ele fala direito. Ele fala normal, ele conversa normal. E nesse podcast ele não estava sendo o Manuel. Ele só era o Manuel o Manuel da Caneta Azul, quando o rapaz pedia que ele fizesse. Então aquilo ali é um personagem. Ele é um homem normal, ele fala normal, né? E as pessoas... Foi um personagem que deu certo, né? Todo mundo... Eu mesmo gostava muito dele. Não canta nada, não canta, mas eu gostava muito dele pela humildade dele. E ele subiu até onde ele foi humilde, né? Só que esse povo que faz essas coisas, eles esquecem que o mal que eles fazem, eles vão pagar lá na frente, né? E o pagamento não é barato. Aí o povo diz, é castigo. Deus vai castigar. De forma nenhuma. É ele que escolheu. Foi ele que escolheu fazer isso, né? Aonde é que existia sentimento desse homem por essa mulher, né? Porque você não tem o direito de chegar e dizer assim, eu não quero mais, por quê? Porque você está trazendo família para dentro de casa. Eu casei foi com você, não foi com sobrinho, com filho, com mãe, com pai, seja lá com quem foi, né? Então ou a gente conserta isso aí, né? Ou então não vai dar. É muito simples, sentar e conversar. Agora fazer uma coisa dessa, né? Pois é, para você ver, tá aí, que ela consiga se levantar, né? Que ela consiga se levantar. E também um conselho vai,
para essas mulheres que confia demais no homem, né? Em ele sustentar de tudo, né? Não faça isso. Nunca confie 100% em ninguém. Tenha sempre algo que você possa se segurar, né? Algo que você possa reerguer a sua cabeça. Não precisa ser muito não, mas que você tenha uma passagem para ir embora, que você tenha um lugar, que você possa alugar um lugar, que você possa refazer sua vida até arrumar um emprego. Porque depender dos outros é a pior coisa desse mundo. É a maior burrice de uma mulher, né? É viver assim. Hoje em dia a gente vê as mulheres, né, que vivem submissas aos maridos por causa de dinheiro, porque banca a casa, porque isso, porque aquilo. Muitas vezes é traída, é abusada, né? Faz o que ele quer a pulso, vive uma vida miserável por causa que ele só trabalha e ele só banca a casa, né? Elas não têm coragem de enfrentar um trabalho, isso, daquilo, e vivem desse jeito. Viver não, vegetar, né? Então, traição. O caneta azul passou, puxou o tapete daquela criatura. Diva, né? Daquela diva. Que estava divando nas redes sociais. Divando, né? Era um casal estranho? Sim, era. Nós não via assim um amor, uma coisa, mas estavam se dando bem, né? Esse tempo todo estavam se dando bem, né? Mas eu acredito que ela não tá assim tão, né, desamparada assim, porque ela tem as páginas, né? Página que ela é influência digital, com certeza ela deve ter o dinheiro dela também, né? Mas tá aí, tentando se reerguer vendendo algodão doce, né? Pois é, pelo menos teve a coragem de regaçar a manga e ir-se embora fazer alguma coisa, né? Então é isso. A gente precisa limpar o nosso coração das pessoas que nos traíram. Perdoar, sim, querer contato nenhum. Quem trai uma vez, vai trair duas, vai trair três. Só acredite numa pessoa quando ela estiver no caminho de Deus. Quando ela estiver entendendo a palavra de Deus, aí você acredita, viu? Qualquer um que diga, eu mudei, meu amor. Meu amor, eu mudei. Eu lhe traí, mas eu me arrependi, né? Aí a boba vai lá, acredita. Não passa 15 dias, tudo se repete de novo. Entenda que só quem muda uma pessoa é Jesus Cristo. E a gente só é mudado por Ele até onde a gente quer. Porque no momento que a gente se afasta da leitura da palavra, da igreja, do grupo de oração, do culto, seja lá de onde for, a gente volta a ser a mesma pessoa que a gente era. A gente muda até enquanto a gente está caminhando com Jesus. Depois, se a gente se afastar, a gente volta a ser quem a gente era. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.